Olá, sou a aluna Ana Rita de Souza, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, do Centro de Educação Aberta à Distância, do Polo de Inhuma, Piauí. Hoje nós vamos falar sobre herança e sexo, assunto do segundo ano do ensino médio. Heranças são todas as características adquiridas por um indivíduo através dos seus descendentes. A herança está ligada ao sexo e refere-se aos genes localizados em cromossomos sexuais que estão envolvidos na determinação de características. Os cromossomos X e Y são responsáveis pela herança sexual e o cromossomo sexual masculino Y apresenta poucos genes. Já o cromossomo sexual feminino X possui grandes quantidades de genes envolvidos na determinação de várias características. Em condições normais, qualquer célula diploide humana contém 23 pares de cromossomos homólogos, e isto é, 2N, que é igual a 46 cromossomos. Destes cromossomos, 44 são autossômicos e 2 são cromossomos sexuais, também conhecidos como heterossômicos. Autossômicos ou heterossômicos são os cromossomos autossômicos, são relacionados às características comuns aos dois sexos, enquanto os sexuais são responsáveis pelas características próprias de cada sexo. A formação de órgãos somáticos, tais como fígado, baço, estômago e outros, deve-se a genes localizados nos autossômicos, visto que estes órgãos existem nos dois sexos. Por outro lado, a formação dos órgãos reprodutores, testículos e ovários, nos órgãos reprodutores como testículos, ovários, são características de cada sexo. Então, o homem tem essa característica dos testículos e a mulher do ovário. Eles são condicionados por genes localizados nos cromossomos sexuais e são representados de modo geral por X e Y. Os cromossomos Y é exclusivo do sexo masculino. O cromossomo X é exclusivo do cromossomo feminino. No cromossomo X existente na mulher em dose dupla, enquanto o homem encontra-se em dose simples, como podemos observar na figura. X mais Y é igual a XX ou XY, que representa o cromossomo sexual masculino. X mais X é igual a XX, representa o cromossomo sexual feminino. Os cromossomos sexuais, eles também é visto que o cromossomo Y é mais curto, como podemos observar, e possui menos genes que o cromossomo X. Além de conter uma porção encurtada em que existe genes exclusivos do sexo masculino que podemos observar aí o que? A figura abaixo
é uma parte do cromossomo X não possui aelos em Y, isto é, entre os dois cromossomos há uma região não homóloga. Região não homóloga ou diferencial do X, que é onde fica o gene ligado ao sexo, nessa parte amarela do Y. A região não homóloga do diferencial do Y é o gene holândrico, que a gente vai ver lá na frente o que significa, né? E a região de homologia entre X e Y, que é o gene parcialmente ligado ao sexo. Temos também a determinação genética do sexo, né? Que é o sistema X e Y. Em algumas espécies animais, inclusive a humana, a constituição genética dos indivíduos do sexo masculino é representado por 20A ou 2AXY e as dos gametas, por eles produzir AX e AY, no caso do masculino. Na fêmea, cuja constituição genética é indicada por 2AXX, produz-se apenas gameta AX, né, por ser feminina. No homem, a constituição genética é representada por 44XY e os do gameta por produzir 22X e 22Y. Já na mulher são 44X e os gametas são 22X. Indivíduo que forma só um tipo de gameta, quando os cromossomos sexuais são denominados homogamétrico. Os que produzem dois tipos chamam-se de heterogaméticos. Na espécie humana, o sexo feminino é homogaméticos e no masculino heterogamético. Tipos de herança ligada ao sexo. A herança é ligada ao cromossomo X, quanto ao gene alterado está no cromossomo X. Esse tipo de herança é o padrão recessivo da herança materna. Esse exemplo de gene, esse tipo de herança materna, nesse caso, os filhos homens herdam genes cromossomo X apenas da mãe, enquanto as filhas mulheres herdam do pai e outro da mãe. As manifestações vão estar presentes nos machos por apresentar apenas um cromossomo X, ou seja, não apresenta nenhum gene normal para aquela característica. Já na herança restrita ao sexo, corresponde aos poucos genes localizados ao cromossomo Y, denominados genes holândricos. Esses genes são herdados de pai para filho. Esse tipo de herança corresponde aos poucos genes localizados no cromossomo Y, denominados de genes holândricos. Esses genes são herdados de pai para filho. Um exemplo de gene holândrico é o
SRI, responsável pela diferenciação dos testículos nos embriões de mamífero. Um exemplo de herança restrita ao sexo é a hipertricose, que se caracteriza pela presença de pelos grossos e longos nas orelhas masculinas. Herança influenciada pelo sexo ocorre quando alguns genes expressam-se em sexo, mas comportam-se de modo diferente em homens e mulheres. Esse tipo de herança ocorre em alguns genes e expressa-se ambos os sexos, mas comportam-se de modo diferente em homens e em mulheres. Um exemplo dessa herança é a calvície. O gene que condiciona essa característica encontra-se em um alelo autossômico e comporta-se como dominante do homem e recessivo nas mulheres. Para a mulher ser calva é necessário que seja homozigota recessiva, enquanto o homem precisa de apenas um alelo dominante. Essa diferença de comportamento é devido ao ambiente hormonal de cada indivíduo. Temos também as doenças relacionadas à herança sexual. Temos o daltonismo, a incapacidade de distinguir as cores vermelha e verde, e acometem 5 a 8% dos homens e 0,04% das mulheres. O daltonismo por um gene recessivo ligado ao sexo, sendo representado pelo alelo XD, que é o alelo dominante, condiciona a visão normal. Uma mulher só será daltônica se o seu pai for e se sua mãe for portadora do alelo recessivo. Os homens afetados transmitem os genes a todas as suas filhas, enquanto os filhos não são afetados. E existe 50% de chance da mãe portadora passar o gene afetado a um filho ou filha. Temos a hemofilia. A hemofilia é uma doença hereditária que é uma falha no sistema de coagulação do sangue, e os acometidos pela doença apresenta hemorragia abundante, mesmo em pequenos ferimentos. Essa anomalia é considerada por um gene recessivo XH ligado ao sexo. O seu alelo dominante é o XH, condicional à normalidade. A hemofilia é mais comum nos homens e raro entre as mulheres. Esse foi meu assunto. Obrigada. Até a próxima.